Na historiografia moderna, há várias dimensões, temas e abordagens possíveis. Muitas vezes, o historiador se vê em volta de uma miríade de conceitos. Uma das mais embaraçadas discussões na história contemporânea é a definição do que é história intelectual ou história das mentalidades. Embora guardem algum contato, não podem ser vistos como a mesma coisa. O historiador francês Roger Chartier, um analista de terceira geração, em um dos seus artigos, avaliou definições e usos desses conceitos. O autor descreve que, nos Estados Unidos da América, há uma diferenciação entre o que seria uma história intelectual e uma história das mentalidades. Em países europeus como a Alemanha e Itália, cada uma delas parece ser mais dominante que a outra. Chartier acrescenta a sua análise. Inexiste uma história intelectual na França, nem como uma noção ou disciplina. Sua chegada foi tardia e não conseguiu suplantar as noções mais tradicionais da historiografia. Diferente de outros países, ela não constituiu um novo vocabulário historiográfico. Cada historiografia nacional parece ter criado sua própria definição. Como estabelece Chartier sobre a história das mentalidades, abro aspas. O termo história das mentalidades é de difícil exportação. Parece ser pouco consistente em outras línguas que não o francês, constituindo a fonte de numerosas confusões, o que leva a não traduzir a expressão e a reconhecer assim a irrefutável especificidade de uma maneira nacional de pensar as questões. Fecho aspas. O campo da história intelectual cobre um conjunto variado de formas de pensamento. O vocabulário está em disputas interdisciplinares e intradisciplinares. As definições se tornam muito movediças. O autor retoma as primeiras discussões geradas pelos primeiros analistas, né, que é Lucien Febvre e Marc Bloch. Segundo descrevia Lucien Febvre, a história intelectual era o ato de reagir perante os escritos de sua época. O trabalho do historiador das intelectualidades era reencontrar o que de original havia no sistema de pensamento de um período. Esse esforço deveria ocorrer longe do determinismo. Era preciso romper com a máxima do voluntarismo intelectual. Febvre fazia uma dupla crítica à história intelectual de sua época. Abro aspas para Chartier. Contra a história intelectual da época, a crítica e, portanto, dupla, porque isola as ideias ou os sistemas de pensamento das condições que permitiram a sua produção, porque os separa radicalmente das formas de vida social. Essa história desencarnada institui um universo de abstrações onde o pensamento surge como não tendo limites, já que sem quaisquer dependências. Fecho aspas. O historiador do campo da intelectualidade deveria estar atento às relações intencionais de produtores intelectuais e de seus produtos. A atribuição da criação intelectual a uma liberdade individual, a mútua influência das produções intelectuais. Febvre denominava isso de utensilagem mental. O historiador deveria reencontrar as antigas representações em sua especificidade, sem uso de categorias anacrônicas ou cair em um determinismo histórico. Marc Bloch, em seus estudos sobre a sociedade feudal, hierarquizou níveis de língua e universos culturais sob a formação intelectual. Houve um deslocamento de interesse na história intelectual francesa, mais interessada nos limites do pensável do que na audácia intelectual do passado. O indivíduo é devolvido à sua época, sofrendo todas as determinações que definem as formas de pensar e agir. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para ajudar na divulgação. Lembrando que um dos primeiros vídeos do canal foi sobre a Escola dos Anali. Então, se você desejar conhecer um pouco mais sobre a Escola dos Anali, por gentileza, assista esse vídeo. Tá bem legal. E eu gostaria de agradecer, né? Atualmente nós somos 118 guerreiros e guerreiras aqui nessa plataforma. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, que me prestigia aqui. Vamos continuar no texto. A partir de 1960, a noção de mentalidade ocupa o seu espaço na historiografia francesa. A mentalidade para a história seria o equivalente do inconsciente coletivo para a psicologia. Ela está permeada pelo cotidiano e pelo automático. A ideia, ligada ao espírito individual, cede espaço à mentalidade, algo relacionado ao coletivo. Como esclarece Chartier, abro aspas. As ideias, apreendidas por meio da circulação das palavras que as designam,
situadas nos seus enraizamentos sociais, pensadas na sua carga afetiva e emocional, tanto quanto no seu conteúdo intelectual, tornam-se assim, tal como os mitos ou os complexos de valores, uma das formas coletivas pelas quais os homens vivem o seu tempo e, portanto, uma das componentes da psique coletiva de uma civilização. Fecho aspas. A história das mentalidades também possui os seus dilemas. Um deles é saber como um fenômeno de longa duração se articularia às temporalidades mais curtas. Outra problemática seria de conceber a relação entre grupos sociais e níveis culturais. A história francesa incorporou temas de pesquisa de sociologia e antropologia, pois os julgava parte de seus domínios. Os novos objetos ganharam força. Na sociedade, havia uma partilha desigual das competências culturais, dos bens culturais e práticas culturais. As abordagens quantitativas e seriais ganharam fôlego. As ideias se contrapunham às estruturas mentais. O significado das ideias sofreu uma qualificação social. O historiador das ideias substitui a determinação pela função das ideias em uma época. Há uma tentação sociológica em transformar ideias em coisas quantificáveis na esperança de que se identifique sua distribuição desigual. O sujeito, individual ou coletivo, é privado de análise e nega-se a relação dos agentes com seus objetos culturais. Para Chartier, essa questão se determinava do modo seguinte, abro aspas, tornava-se pensável aquilo de que carece um inventário contável. Em primeiro lugar, os laços de dependência recíproca que unem as representações do mundo, as tecnologias e o estado de desenvolvimento dos diferentes saberes. Seguidamente, através de uma noção como a de obstáculo epistemológico, que reencontra de outra forma o que há de mais penetrante na de utensilagem mental, a articulação entre as representações comuns, estoque de sensações, de imagens, de teorias e os progressos dos conhecimentos designados como científicos. Fecho aspas. A passagem de um sistema de representações a outro é um processo radical de ruptura, mas também marcado por hesitações, retrocessos e bloqueios. Havia distinções primordiais como pares opostos. No entanto, não eram problematizados. Demoraram anos até que sofressem questionamentos. A primeira dessas divisões era o binômio popular erudito. Essas posições não são determinadas, mas sim relativas. Outro par, o letrado popular, gera outras discussões. Entre a criação individual e a recepção coletiva estão as redes de consumo. O consumo em si mesmo é uma produção. Não guarda relação com as representações do seu produtor. Na história intelectual, há variados textos sob análise. É sua função que lhes confere unidade. Há uma oposição entre realidade e representação. Conclui Roger Chartier, abro aspas. E ao identificar as divisões e as relações que constituíram o objeto em estudo, que é a história das ideias, das formulações ideológicas, das práticas discursivas, pouco importa a designação, poderá pensá-lo sem o reduzir à simples condição de figura de circunstância de uma categoria supostamente universal. Fecho aspas. Roger Chartier é um historiador da cultura, possui diversos textos sobre a dimensão cultural da história. Além disso, ele usa o conceito de representação como uma importante categoria de análise, nas suas obras. O artigo de referência para esse vídeo foi História Intelectual e História das Mentalidades, uma dupla reavaliação. O artigo faz parte da coletânea A História Cultural, entre Práticas e Representações, publicado pela editora de Fel em 2002. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente e compartilhe. Vocês sabem da importância disso para a divulgação, para impulsionar o algoritmo. Eu gostaria de dizer aqui que Roger Chartier ele é um autor muito bom para pensar a história cultural e o conceito de representação, no que diz respeito à história. Eu acho que ele é um dos autores essenciais para você entender o conceito de representação, no seu sentido mais moderno. Outros autores seriam Emile Durkheim, sociólogo, Stuart Hall, que também é um sociólogo, mas
Acho que também vale uma leitura de Michel Foucault. Ele é um filósofo muito relacionado com a história. A abordagem dele era histórico-filosófica. E também um dos precursores, né, do conceito de representação, que é Arthur Schopenhauer. É um autor também muito importante para a gente pensar o conceito de representação. Schopenhauer era médico de formação e começou a tratar de filosofia, se tornou um grande professor de filosofia, um grande filósofo, escrevia obras monumentais e, dentre elas, escreveu, né, o mundo como representação. Então, para quem acompanhou até o final do vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.